Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo aí, umas 2 semanas sem gravar, eu descobri um jeito de tentar gravar com uma frequência para ficar melhor para entregar os conteúdos. Lembrando que o meu canal ele é voltado para o Enem, para concursos públicos. Então vai ter conteúdo de história, vai ter conteúdo de filosofia, sociologia, ciências humanas em geral e geografia também. O tema de hoje aqui, são os pré-socráticos. Tá? Pré-socráticos é porque eles vieram antes de um outro filósofo bem famoso que a gente conhece, que é o Sócrates, tá? Então, embora eles sejam pré-socráticos, ou seja, tenham vindo antes do Sócrates, muitos deles foram contemporâneos do próprio Sócrates. A diferença de um para o outro, ou melhor, que tipo de projeto filosófico defendia uns dos pré-socráticos, também conhecidos como naturalistas, do projeto filosófico do próprio Sócrates? Tá aí a diferença. Eles tentavam entender a natureza sem recorrer aos mitos. Então, até o Sócrates, todos os filósofos que vieram antes, eles tentavam entender o mundo natural, daí naturalista. Então, da onde vem a natureza? De onde vem o mundo? De onde vem o universo? O cosmos, de uma maneira geral. Então, eles estão tentando, o projeto filosófico deles é nesse sentido, de tentar entender qual é a origem das coisas. O Sócrates vai se preocupar com questões relacionadas aos seres humanos. Só que a filosofia é uma maneira de pensar diferente da mitologia. Embora esses filósofos, eles se utilizem dos mitos para dar uma explicação mais racional, digamos assim. Então, cada pensador ele apresentava uma ideia sobre as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto ele vai desenvolver um projeto que ele diz que a origem de tudo no mundo natural é a água. E para isso ele vai usar como base as viagens que ele fez pelo mundo, as pesquisas que ele foi fazendo, a análise do corpo humano. Ele chega na conclusão de que tudo no mundo tem pelo menos 80% de água. Então, o princípio universal que dá origem a tudo seria a arque, daria origem a tudo no mundo. Já o Pitágoras vai dizer que a arque, com relação a Pitágoras, são os números. Então, ele vai perceber que existe uma certa harmonia no universo, que tudo pode ser medido, que existem bases geométricas. Então, ele vai falar, a arque, o que dá origem às coisas no mundo são os números. Tá? Os sofistas, por outro lado, que foram contemporâneos, que o que é importante não é a verdade como Sócrates, e sim a arte de argumentar. Eles vão valorizar o uso da linguagem para convencer as pessoas. Então, eles estão mais interessados em desenvolver a argumentação. O Sócrates diz que o mais importante é buscar a verdade, o bem, a ideia do bem, da justiça. Já os sofistas dizem que isso é relativo. Daí relativismo, porque eles não vão defender uma verdade, eles vão defender que a verdade ela pode variar dependendo do lugar para o outro lugar, ou dependendo de pessoa para pessoa. Isso vai ser muito valorizado, obviamente, lá na Grécia Antiga. Então, os pré-socráticos vão buscar explicações racionais para o mundo natural. Então, eles vão observar o mundo natural, a natureza, por que chove, por que tem noite, por que tem dia, por que tem estações do ano, e vão usar os mitos, mas dando agora uma explicação mais racional. Eles vão deixar de lado os mitos, porém mas vão dar uma certa continuidade. Então houve uma ruptura ou uma continuidade com relação aos mitos? Houve uma continuidade, eles não romperam com a mitologia. Inclusive, a mitologia ela nunca deixou de existir. Ela existiu naquela época em diversas partes do mundo e continua existindo até hoje. Os sofistas eles se preocupavam mais com a linguagem, como eu falei, e com a argumentação. Então, qual seria a melhor forma de argumentar? Aliás, argumentar é uma habilidade valorizada desde essa época. E também a gente pode dizer que continua sendo valorizada. Quem tem a capacidade de argumentar bem, de usar a linguagem, se dá bem, por exemplo, no meio político. Argumentar, eles vão ensinar a defender ideia no debate.
Então a gente tem lá um debate com objetivos diferentes. Quem debate melhor, quem argumenta melhor, vence o debate. Então os sofistas se preocupam puramente com a arte do convencimento, retórica, ou seja, a argumentação feita de forma mais convincente. Esses autores deram início ao pensamento filosófico que busca explicações racionais. Então, beleza, a gente tem um cenário que é o seguinte: tem explicações mitológicas, né, que vão explicar o mundo, como ele funciona. Daí tá aí a mitologia grega, tem outras mitologias, mitologia africana, mitologia nórdica, mitologia dos povos originários, mas vai surgir uma nova forma de pensar lá na Grécia. A forma de pensar racional, ela surgiu lá na Grécia, pelo menos a mais conhecida, que se fala muito no mundo ocidental, né? Até porque a gente herdou a cultura grega e romana. Mas é óbvio que dá para entender também que a forma de pensar racional não é uma exclusividade ou uma criação original dos gregos. Muito provavelmente, nessa mesma época, outras culturas, como o Oriente, muito provavelmente estava desenvolvendo a forma de pensar racional. Mas como a gente herdou a cultura grega e romana, então aqui a gente tem duas formas de conhecimento, né? As formas de conhecimento são o quê? São as maneiras que os seres humanos utilizam para entender o mundo ao seu redor. Então, a gente aqui já tem duas formas de pensar diferentes. A gente tem uma forma de entender o mundo chamada mitologia, e a gente tem a outra forma de entender o mundo chamada filosofia ou racionalismo. Por que racionalismo? Porque são filósofos, né, que vão acreditar no poder da razão para compreender o mundo. Mas também existe uma outra forma de pensar, de conhecimento, chamada empirismo, que seria o conhecimento baseado nas experiências diárias ou nas experiências dos sentidos, né? Da onde veio o conhecimento? Das experiências, da razão. Alguns vão dizer que é da razão, outros vão dizer que é dos sentidos, outros vão dizer, como o Emmanuel Kant, vai dizer que a nossa racionalidade é formada tanto pela razão quanto pelas experiências. Ele valoriza as duas coisas, mas tem esse embate. E tem várias outras formas de pensar, de conhecimento científico, conhecimento do senso comum, conhecimento artístico, conhecimento religioso, certo? Então, essa aula aqui, o foco foi mais para entender a diferença dos pré-socráticos, do projeto filosófico dos pré-socráticos, onde eles buscavam entender o mundo natural, do projeto filosófico que vem posterior a ele, que começa com Sócrates, que já se volta mais para o ser humano. Aí vem Sócrates, Platão e Aristóteles, mas isso é um tema para outra aula. Se vocês gostaram, dá uma compartilhada aí, para quem está estudando, beleza? Tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima.